Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciando aí mais uma aula de história. Na nossa aula de hoje, inicio com a correção da atividade da nossa última aula gravada, que foi no dia 15 de junho, que eu pedi para vocês fazerem os exercícios das páginas 18 e 19. Deixo aqui para vocês sugestão de resposta para essas atividades, para vocês poderem fazer a verificação aí. Na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar um conteúdo novo. Vamos falar sobre os povos antigos da Mesopotâmia. Nossa habilidade vai ser compreender a origem e o desenvolvimento dos povos mesopotâmicos. Pessoal, esse conteúdo dos povos antigos da Mesopotâmia, vocês vão encontrar no livro didático de vocês, na página 24. Vocês podem acompanhar também, então, a partir dessa página do livro. O que é quando eu falo povos antigos da Mesopotâmia? Nós vamos estudar vários povos, são povos diversos que surgiram na região da Mesopotâmia. Por isso chamamos de povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região que se estabelece na crescente fértil e a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Aqui eu coloquei um mapa com a localização da região para que vocês possam observar. Por que entre rios? Porque, como vocês podem ver, toda essa área verde aqui, né, a Mesopotâmia, ela está localizada entre rios. O nome desses rios são os rios Tigres e Eufrates. A área da Mesopotâmia então, é definida, né, pela nascente desses rios nas montanhas da Armênia, que depois atravessam o que hoje é o atual estado do Iraque. E é bem interessante, vocês vão ver que essa região foi uma região em que tiveram as grandes primeiras civilizações, povos que vão entrar em conflito por vários motivos, que nós vamos estudar com mais detalhes. E também é muito importante destacar que essa região, diferente da questão do Egito, vai ser uma região que vai estar envolvida em várias guerras também. E como que esses povos chegaram? Como que eles foram povoando essa região da Mesopotâmia, né? As origens do povoamento. Eu coloquei aqui para vocês algumas das causas desse povoamento desta região. Nós estudamos anteriormente sobre o Egito, que existia graças ao rio Nilo, né? Então, tal como a importância do rio Nilo para o Egito, os rios Tigre e Eufrates foram os rios que possibilitaram a ocupação humana na Mesopotâmia. Quando que começa essa ocupação? Por volta aí do ano 4000 a.C. Mas, diferente do Egito, que se localizava entre dois desertos, né, da Líbia e da Arábia, essa região mesopotâmica, ela era de fácil acesso, né? Como assim? Como ela era banhada por dois rios, ela acabava se tornando, ela tinha uma maior facilidade de acesso para diversos grupos humanos, o que no Egito já não era tão simples, né, para alcançá-lo. Desse modo, nós podemos dizer que esse fácil acesso a essa região vai justificar as várias invasões de outros povos que nós vamos ver, guerras, a ascensão e o declínio de diversos reinos. Na Mesopotâmia, nós vamos ter reinos, civilizações fantásticas, né, surgindo e também decaindo, né? E isso se dá, então, pelo fácil acesso e pelo grande número de invasões na região. Portanto, a gente pode dizer que essa história dos povos que viveram na Mesopotâmia, pessoal, é uma história meio tumultuada, né? Porque é um território que, além de ter facilidade de invasão, também vai ter uma grande desigualdade na distribuição dos próprios recursos naturais da região. Por quê? No sul vão predominar as planícies mais férteis, na região sul
da Mesopotâmia, então, era fértil. E no norte, as terras eram áridas e montanhosas, já não favoreciam tanto, né, o plantio e não eram tão férteis. Então, nós vamos ter uma região com problemas de distribuição de recursos naturais. O sul tinha mais recursos do que o norte, de certo modo, e nós também vamos ter uma região de fácil acesso para invasões de outros povos. Portanto, podemos dizer que foi uma região, e as civilizações que surgiram ali, foi uma história muito tumultuada. Aqui eu coloquei para vocês como era exercido o poder na Mesopotâmia, as relações de poder. Eu coloquei aqui de uma forma ampla, ainda não estou destacando uma civilização específica, mas para frente nós vamos, na próxima aula, já detalhar mais as diferenças entre esses povos. Bom, apesar da existência desses povos que eu falei, eles vão ter características culturais muito próprias nos estados mesopotâmicos. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que havia, né, uma diferença, uma divisão social bem estabelecida, o que lembra um pouco o que a gente estudou no Antigo Egito. E nós vamos ter os governantes mesopotâmicos, né, que vão concentrar em suas mãos todo o poder político, militar e religioso do reino. É interessante dizer que, apesar de todo esse poder, esses comandantes, governantes da Mesopotâmia, eles não eram vistos como o faraó, que era o próprio Deus na terra. Mesmo com todo esse poder, ainda não eram vistos da mesma forma que um faraó lá no Antigo Egito. Como então que era dividido mais ou menos aí essas sociedades da Mesopotâmia, dos povos da Mesopotâmia? Nós vamos ter o rei, né, que é o comandante aí, o governante. Depois nós vamos ter o governo local, os sacerdotes, os guerreiros e comerciantes, depois os camponeses e os artesãos e por último os escravos. Eu vou passar para vocês agora, pessoal, um trecho de um vídeo que ele vai falar um pouquinho do surgimento desses povos da Mesopotâmia e como que vão se formar, né, inicialmente essas primeiras civilizações, como que esses povos, esses grupos, né, vão chegando nessa região. Uma vasta área plana em forma de uma grande meia-lua, com terra fértil, clima confortável e muita água fresca que descia das montanhas. Esse lugar foi chamado de Mesopotâmia, que em grego significa terra entre dois rios. Hoje, esses dois rios correm através da Turquia, da Síria e do Iraque e desembocam no Golfo Pérsico. Do nomadismo ao sedentarismo. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. Graças à agricultura e à pecuária, essas pessoas deixaram de ser nômades, o que significa que elas sempre se deslocavam em busca de alimento. Em vez disso, agora ficavam em um único lugar o ano inteiro. Isso é chamado de sedentarismo. Esses povos se beneficiariam dessa vida sedentária de várias formas. Começaram a dividir o trabalho e criaram ofícios novos e diferentes. Foi assim que apareceram profissionais como pedreiros, padeiros, sapateiros e fazendeiros, dentre outros. E havia também aqueles que se dedicavam a governar e a proteger seu povo. Em outras palavras, os soldados e os governantes. Essa nova estrutura deu às pessoas mais tempo para rezar, para construir os primeiros templos e para preparar os primeiros sacerdotes. A notícia do sucesso dos povos que viviam na Mesopotâmia foi espalhada por toda parte. E as pessoas vieram de diferentes regiões para povoar essas terras. Muito bem, e como proposta de atividade, eu peço que vocês realizem as atividades da parada complementar do livro de vocês, das páginas 19 e 20, os exercícios do número 1 até o número 4. Nós vamos fazer a correção dessa atividade no próximo momento ao vivo. Bons estudos, sexto ano, e até a nossa próxima aula de História.